Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início a este culto nesta noite. Bendito Deus, Pai Celestial, neste momento, graças te rendemos por essa rica oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido. Pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor abençoe cada momento que vamos passar aqui na Tua casa, aprendendo de Ti, da Tua palavra, meu Deus, é o que rogamos em nome de Jesus, a Ti. Amém. 400, irmãos. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruta a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Vamos ler mais uma vez o livro de Romanos, no capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Vamos hoje, na verdade, continuar aquele estudo que começamos na semana passada. Romanos capítulo 1, Novo Testamento, né? Romanos, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Fique de pé, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Mais uma vez oramos ao Senhor. Amado Senhor, mais uma vez, te louvamos, ó Pai, porque temos lido agora a Tua palavra, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, e assim como Paulo, que o Senhor também nos faça, Pai Santo, ter a nossa fé não fingida, que jamais nós nos envergonhamos, jamais da Tua palavra, porque o Teu Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Pai, assim que possamos ter uma fé viva, inabalável e eficaz, em nome de Jesus, Senhor, nós te rogamos isso. Amém. Meus amados, nós começamos a falar na semana passada sobre não me envergonho do Evangelho. Foi o assunto que nós iniciamos na semana passada e nós vamos dar sequência nele nesta noite, né? Nós não devemos ter vergonha do Evangelho, mais uma vez nós precisamos entender que é um privilégio a gente servir a Deus, é um privilégio nós termos na verdade, ter sido escolhido por Deus, porque isso é, na verdade, uma honra para todos nós. Se nós não tivéssemos sido escolhidos, certamente nessas alturas nós, quem sabe, nem vivos sequer estaríamos aqui. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, significa dizer que a pessoa que está no mundo, e a expressão aqui está no mundo, significa viver como o mundo está vivendo, significa dizer que a pessoa, na verdade, vai se deixar levar por todos os rudimentos que o mundo oferece. Você me parou para isso, irmã Rosa? Tá, então vamos lá. Esse aqui é o transmissor da transmissão aqui, tá? Ficar melhor a gravação. Então vamos lá. Viver no mundo, amados, na verdade, estar exposto a todos os rudimentos que o mundo oferece. Então,
Todos nós aqui, certamente, ou não vou dizer porque Deus conhece o nosso futuro, mas se nós vivêssemos no mundo, a nossa vida estaria totalmente, numa dúvida alguma, diferente do que nós somos hoje. E quem sabe até alguns já tinham sido sepultados, já estava morto, estava totalmente aí sendo escravo de Satanás, né, tendo uma vida velha, sofrida e etc. Mas aprova o Senhor, Deus ter nos chamado e nós ter dado ouvido à voz do Senhor, porque Ele chamou a nós, pelo nosso nome, mas nós demos ouvido à voz do Senhor. Por esse motivo nós atendemos o seu convite, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, dizer que é difícil, que não consegue suportar servir a Deus, não é bem assim. Porque o fardo do Senhor é um fardo leve, é um fardo tranquilo. Ora, provações todos nós passamos, lutas e dificuldades, quem não passa, não é verdade? Todos nós passamos. Não é somente o justo, não. O ímpio também passa muito mais. Diz a Bíblia que se o justo padece, onde não vai parar o ímpio e o pecador? Então, se o justo padece, quem está livre de passar por prova, irmão? Nós temos aquele pensamento de achar que porque nós servimos a Deus, nós estamos isentos de qualquer tribulação. Onde é que está escrito na Bíblia que aqueles que servem a Deus estão livres de qualquer tribulação? Isso não tem base bíblica. Até porque, primeiramente, nós estamos aqui lutando para herdar a vida eterna. Aquele que for fiel até a morte, né? Herdará a coroa da vida. Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então, a gente precisa entender que a salvação que nós temos hoje, nós recebemos de Jesus, é uma salvação de certa forma condicionada. Em que ponto? A nossa perseverança. Todo dia você tem a garantia dessa salvação, desde que você se mantenha leal. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, não. Não é bem assim, não. Porque se fosse assim, você teria o título de salvo, que poderia fazer o que bem entendesse na vida. Então, não é bem assim. A gente precisa perseverar firme servindo ao Senhor. Então, servir a Deus é um privilégio. Nós não podemos nunca ver isso como uma forma desonrosa de se pensar. Aqui é só ovelha, tá? Achou ruim, viu? Aqui só entra ovelha. Cachorro não. Para quem está aí, ó, você está ouvindo, né? Você está me assistindo aí, um cachorro queria entrar na igreja, então não vai entrar. Aqui é só ovelha. Muito bem, então vamos lá. E aí o que acontece? Nós temos que ser gratos ao Senhor e agradecer a Deus cada vez mais. E fazer sempre aquilo que agrada ao nome do Senhor. Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos que estão no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele, né, diante do Pai e dos santos anjos. Então ninguém pode ter vergonha de Jesus, antes de falar dele. Lógico, eu já expliquei para os irmãos que a gente precisa manter um pouco o equilíbrio e a prudência, porque se nós somos empregados, nós somos trabalhadores, a gente precisa diferenciar o momento em que vamos falar, porque todo tem seu tempo. A Bíblia já nos diz isso, em Eclesiastes 3, há o tempo para todas as coisas. Há o tempo de ministrar, de falar, de ouvir. Então, se eu estou pregando no momento do meu trabalho, e não é o momento devido, o meu patrão pode não gostar disso. E eu posso criar um tumulto desnecessário. Porque normalmente quando você fala de Bíblia, né, o povo fala de religião, né, política e jogo, né? Aqui não é bem a religião, mas é a palavra. Quando você usa a palavra de Deus em si, mesmo que não seja a religião em si, mas é a palavra, ela vai criar, de certa forma, um tumulto ali. Alguém pode não gostar, pode querer discutir com você, então deixe o momento certo. Isso é um intervalo. É horário de almoço? Manda ver. Esse é o tempo. Quer pregar? Chegue antes do horário. Ou então, aguarda um pouquinho depois. Mas não pode criar também uma espécie de tumulto no ambiente de trabalho. Isso não quer dizer que você não possa responder de forma rápida e, quem sabe, uma interpelação de alguém. Né? Na verdade, você pode interpelar, melhor dizendo, a colocação de alguém. Se alguém fizer uma palavra assim, digamos assim, desonrosa, você não vai ficar ali perdendo tempo, né? Porque você vai pegar as coisas santas e dar para os cães, digamos assim. Mas você pode imediatamente defender a palavra. É uma ação curta e objetiva. Você está me entendendo, né? Alguém está aqui e fala todo crente é ladrão, rapaz. Calma aí, rapaz, me respeite. Eu sou crente, eu não sou ladrão. Aí acaba já fica na dele, né? Porque todo crente é ladrão, está dizendo que todo crente é ladrão.
Então, vem, está me acusando de ladrão? Aí eu vou logo até assustar a pessoa. Olha, você está cometendo uma calúnia. Você sabia que caluniar alguém é crime? Se você está me imputando um crime a mim e eu não fiz, você está cometendo crime. Você quer ir para a delegacia agora? Aí o cara já fica. Então, seja curto objetivo. Não, você... Eu acho que a minha esposa não entendeu. Eu falei que, dependendo da frase no serviço, você vai ser rápido com a sua interpelação. Por exemplo, se alguém falar, todo crente é ladrão, eu vou ficar calado se eu sou crente? Não, não interessa onde eu estiver. Não, no meio da rua não faz tempo não, estou no ambiente de trabalho, voltando aqui de novo, no ambiente de trabalho, eu estou aqui e alguém fala isso. Então, eu não vou ficar calado também, como se estivesse correto isso. Eu vou interpelar rapidamente. Aí volto de novo para o meu trabalho, porque não pode haver debate, discussão e etc. Porque você vai criar um mal-estar no ambiente de trabalho. E quem sabe até ser mandado embora por justa causa. Então a gente tem que ser sábio. Não estou dizendo que você vai ficar calado, mas seja culto e objetivo em sua resposta. Parou? No intervalo seu, você fica à vontade, pode pregar mais à vontade, pode até, quem sabe, se prolongar mais em seu discurso, e por aí vai. De todo modo, a gente precisa, com a nossa própria vida e principalmente com a nossa vida, pregar o Evangelho. Porque, na verdade, você pode até ficar calado no seu ambiente de trabalho, mas se você tiver com a sua vida no exemplo, ninguém vem, a pessoa vai saber que você é diferente. Acabou. Não precisa estar lá se expondo. Quando você vive a vida cristã como ela é, a sua vida é uma carta aberta. Alguém vai olhar e vai saber que você é diferente por alguma razão. E essa razão é o quê? É a presença de Cristo na sua vida. Amém, meus irmãos? Então é preciso ter cuidado, né? Principalmente no nosso ambiente de trabalho, para você ser um exemplo para todos ali. E a Bíblia nos diz que a gente não pode, né? A gente tem que ter um cuidado para pregar viver aquilo que você está pregando. Então não adianta você estar lá no seu ambiente, onde quer que seja, e viver um comportamento diferente, né? Você tem que ter caráter mesmo, para que alguém não tenha de que se envergonhar. Você não vai ter vergonha, porque você sabe que você tem se portado conforme a Bíblia requer que você se porte, né? Muito bem, então vamos lá. Eu não posso me envergonhar do Evangelho. Nunca se envergonhe do Evangelho de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha porque meu patrão não interessa, ele pode ser um presidente, um juiz, um promotor, um ministro. Meu irmão, o seu cargo de servo do Senhor é mais importante do que um cargo de ministro do STF. Está entendendo? Vou repetir, o seu cargo de servo do Senhor, Deus, é mais importante do que um cargo, irmão Elson, de um ministro da ONU, de um juiz da ONU, de um ministro do Tribunal Superior, e falei do Supremo Tribunal, que é o mais importante tribunal do Brasil. Se eu botar aqui um ministro ao teu lado aqui, no dia do juízo final, um exemplo aqui, nós bem que a igreja não vai para o juízo final, né? Mas que vamos comparecer lá, de uma forma ou de outra, como testemunha, mas vamos estar lá. Se Deus pegar um ministro do Supremo Tribunal, que não serve a Jesus, que não tem Deus no coração, que não tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e pega um servo do Senhor, o mais humilde do servo do Senhor, Deus vai receber quem? O servo do Senhor. Então você precisa ser servo. Não adianta ser ministro, não adianta ser juiz, não adianta ser um desembargador, ser um promotor, ser um procurador de justiça, se não for servo do Senhor. Tá perdendo tempo na vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Não vai adiantar nada. Pode passar, que está todo mundo na paz aqui. Então não adianta ser tudo isso e não ter o quê? O nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não adianta. Quando morrer, meu irmão, vai se virar cinza do mesmo jeito. E se não for Deus que vira cinza até hoje, queima logo por aí, cremado, né? Vira logo cinza antes da terra destruir totalmente. Mas a verdade o seu cargo, anote isso, para você não ter vergonha. Se eu tenho aqui um ministro e tem um servo do Senhor, você tem um cargo muito importante. A Bíblia diz assim, um dia Jesus chegou para João Batista e falou assim, aliás, para a multidão, né, acerca de João, que dos nascidos da mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. Jesus disse isso, mas ele continua, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Dá para entender?
Dos nascidos da mulher não havia ninguém maior do que o João Batista. Não havia ninguém naquela época de Jesus, ninguém. Ou seja, Jesus estava colocando João acima de todos os demais. Mas ele termina, olha, mas o menor no reino dos céus, lá no reino, é maior do que João. Então veja como é que é a importância de ser alguém cidadão do céu, de ser alguém que tem o nome escrito no livro da vida, de ser alguém que é chamado servo do Senhor, de ser alguém que é o menor no reino do céu. Porque o reino dos céus significa a eternidade com o Senhor Deus. Nesse contexto aqui, significa que a pessoa já venceu, que a pessoa já está exatamente agora, graças a Deus, vitorioso, já foi recebido nos céus como um vencedor das tribulações deste mundo, e chegou lá para receber a coroa da vida. Isso eu estou falando para você ter, de certa forma, alegria, para você ter, no bom sentido da palavra, um orgulho bom, no bom sentido, é que aquele que se orgulhar, aliás, aquele que se orgulhar, glória se me conhecer, né? Então que você possa ter esse sentimento de alegria, de gratidão, de glória, mas no sentido de glória, conhecer o Senhor. Você é um privilegiado mesmo para valer, porque você vai, veja só, você vai julgar as nações com Jesus, vai julgar as nações, ele vai chamar a igreja dele para reinar com ele, para governar com ele, e aí quem sabe você vai ter uma posição que você nunca imaginava, que você vai estar com ele. Então é motivo de quem serve a Deus não ter vergonha em momento algum, não tenha vergonha, defenda o evangelho. Eu já fiz faculdade, não vou dizer que a gente tem que engolir. As faculdades são boas, não sou contra a ciência, mas tem hora que as pessoas abusam do seu conhecimento de faculdade de ciência e querem desprezar Deus, querem dizer que Deus não existe como Deus existe. Aí fica difícil, porque a minha fé para mim é mais importante do que o meu curso superior que eu fiz. A minha fé em Deus que eu tenho é mais importante do que a pós-graduação que eu fiz. Nada se compara, e se fosse doutorado ou doutor, mestrado, do mesmo jeito. Nada. Para mim, a minha fé em Deus é mais importante. Diz a Bíblia que Paulo era doutor da lei. Paulo era doutor da lei, vocês sabem disso. Mas o que Paulo diz? Acabei o bom combate, acabei a carreira, mas guardei os títulos? Não. Paulo diz assim, mas guardei a fé. Paulo tinha vários títulos de doutor, rapaz. Ele foi formado aos pés de Gamaliel. Se formado aos pés de Gamaliel, como se fosse assim, fez um mestrado, fez um doutorado aos pés de alguém pós-doc. O pós-doc é o que está acima do doutorado. Quando alguém recebe o título de doutor, ele recebe das mãos de um pós-doc, viu, irmãos? Não é o pós-doc, se brincar, vai ter pós-doc por aí, porque eu nunca vi tanta coisa. Tudo bem. Tem o pós-doc, que é acima do doutorado. Pois é, aí não tem mais o que inventar, para lá mesmo, né? Aí faz aquele cadeira de letras, não sei o que mais lá, e por aí vai, né? Academia Brasileira de Letras, não sei o que mais, então inventam outras coisas para ter mais título. Mas Paulo era um doutor da lei. Mas quando Paulo morre, ele diz assim, acabei o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Paulo nem lembrou dos títulos dele, que foi formado aos pés de Gamaliel. Não. Paulo não lembrou da cidadania romana que ele tinha também, que ele tinha dupla cidadania, judaica e romana. Não, ele não lembrou disso. Lembrou da fé, guardei a fé. Meu irmão, é o que vai sobrar para nós, é a fé. Não é nada que eu tenha conquistado nessa vida, vai me acompanhar. Pelo contrário, vai ficar tudo aqui. Só vou levar para a eternidade as minhas boas obras no reino de Deus, na obra de Deus. Glória a Deus. Então, eu quero dizer com isso, nós não temos que ter vergonha do evangelho, não. Pelo contrário, nós temos que ficar cada vez mais sem nenhuma timidez do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos envergonhar o evangelho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui situações em que o crente envergonha o evangelho. Quando o cristão se porta envergonhando o evangelho, né? E vamos ver, quando usa o nome de cristão indevidamente. Muita gente usa o nome de cristão indevidamente. Né? Indevidamente em qual sentido? Porque a pessoa olha para ele e diz assim, olha, crente igual a você, tem uns que vai mais longe, diz assim, no inferno está cheio. Tem uns que falam isso, sabia? Crente igual a você, tem muito lá, bem jeitinho. Quer dizer, significa dizer que você não foi capaz de ser um exemplo para ele. Você não foi capaz. Entendeu? Se você não foi capaz, é porque você realmente, por alguma razão, está usando o nome de Deus indevidamente. E tem muitos que usam o nome de Deus indevidamente, só para, na verdade, levar uma espécie de vantagem,
enquanto está levando vantagem. Quando a vantagem não vem mais, desiste. E muitos fazem isso. Por que às vezes tem cantor que está cantando, às vezes até abandona o mundo, vem para cá servir a Deus, começa até a louvar a Deus, mas quando vê que a grana que está ganhando está pouca, ele começa então a querer voltar. E alguns voltam. Conheço o nome de pessoas que cantaram em alguns grupos musicais aí, que voltou para cantar para o mundão de novo. Conheço uma cantora, não sei, eu não vou dar o nome dela aqui por ética, mas ela também cantava no meio do povo de Deus e que voltou para o mundo, está cantando no mundo agora. Quer dizer, as pessoas largam o Senhor Jesus preocupado com dinheiro, então usou o nome de Deus indevidamente. Alguns usam o nome de Deus para se beneficiar. Quando é que alguém faz isso? Quando está fazendo vergonha ao Evangelho. Quando usa o Evangelho para se beneficiar. E alguns fazem isso. E os cristãos precisam entender uma coisa. Nós, cristãos, crentes, especificamente, precisamos ter um cuidado. Às vezes a pessoa acabou de confessar o nome do Senhor Jesus, o camarada não está nem liberto ainda totalmente do mundo. Ontem o irmão Elcio ministrou aqui acerca da analogia do ouro, né? O ouro, você tem que esperar o momento de ele ser refinado. Não é tão fácil assim. Ele é precioso, o ouro. Mas até você chegar no momento de botar o ouro aqui no seu... Esse aqui não é bem ouro, né? Um pouquinho só. Mas até botar o ouro mesmo, né, usar, né, como joia, alguma coisa assim, há um processo. Até chegar na mão do ourive para fazer 100% ouro, demora bastante. Não é muito fácil. É precioso, mas é preciso fazer o quê? Refinar esse material, esse metal chamado ouro. Se a pessoa acabou de aceitar Jesus, às vezes nós mesmos, nós que deveríamos ajudar essa pessoa, nós estragamos ela. Porque diz a Bíblia que eu não posso indicar ninguém para exercer um cargo de obreiro se esse alguém é neófito. E neófito aqui é a pessoa de fato sem conhecimento, é também a pessoa novo convertida. Ele precisa entender que há um preparo para isso. E às vezes nós estragamos, a pessoa aceita Jesus hoje, aí ele vem para ser polido por nós. Só que nós, para dizer que tem alguém em nosso meio, está conosco aqui o cantor fulano de tal, que se aceitou Jesus, ele vai pregar hoje, um rapaz tem 2 dias de crente. Você acha que o Zezé, com todo respeito ao Zezé de Camargo, ao Roberto Carlos, esse pessoal aí famoso aí na mídia aí, entendeu? Que quando eles aceitam, eu vou profetizar na vida do Roberto Carlos, né, em nome de Jesus, para aceitar Jesus, na vida do Zezé de Camargo, que é filho até de crente, vamos supor, esse pessoal aceita Jesus. Você acha que eles vão dar conta de pregar rapidamente, meu povo? Não vai dar conta, ele precisa sentar no banco, ele precisa ser discipulado, precisa ser ensinado para depois se batizar, para depois consertar a vida. Se não for casado e morar com alguém, tem que estar casadinho, tudo certinho, a vida. Você está entendendo? Para depois pregar o Evangelho. Como é que um rapaz acabou de aceitar Jesus e eu vou usar ele para pregar se ele não tem nem condição para isso? E nós, quando eu digo nós, as igrejas evangélicas costumam muito fazer esse tipo de coisa, para levar o nome, para levar fama. Aí começa a atrair gente, e a pessoa começa a se empolgar, daqui a pouco quer aproveitar desse novo modelo de trabalho para ganhar dinheiro. Então, muitos usam o evangelho só para se beneficiar, mas às vezes nós fazemos isso acontecer. Em vez de nós ensiná-lo, nós acabamos estragando o novo convertido. Quando se enriquece ilicitamente às custas dos fiéis, isso acontece? Acontece. Quando se enriquece ilicitamente, o que quer dizer se enriquecer ilicitamente? Não é que a pessoa não possa tornar-se uma pessoa rica, claro que pode. Mas muitos pegam dinheiros e mais dinheiro de doações de igreja, dízimos e ofertas, não sei o que mais lá, e fala para mim, o que um pastor mesmo de igreja quer ter? Eu não vou dizer, veja bem, que você não possa ter a sua fazenda, a sua chácarazinha, a sua casa de descanso, quem sabe até umas vaquinhas, você tem como hobby, essas coisas assim, mas o que é um pastor mesmo evangélico, irmão Elcio, comprando milhares e milhares de cabeça de gado, pelo amor de Deus? Para quê? Você é pastor de gado ou pastor de ovelha, na verdade? Isso quer dizer que o pastor não pode ter seu descanso, que a gente cansa muito. Eu aqui, a igreja é pequena, a gente precisa descansar, e um pastor de igreja de tanta gente, né? Lógico que ele tem que descansar.
Mas não é bem a chamada de um pastor pegar o dinheiro da igreja, as ofertas e contribuições, e investir com fazenda e mais fazenda. Para que esse tanto de coisa, irmão Admivaldo? Para que isso? Por que não investe no reino de Deus? Por que não investe no trabalho de recuperação de pessoas, que morador de rua, conforme esse dia eu louvei a atitude de uma igreja colar, porque ela está fazendo exatamente esse papel, recebendo pessoas para ajudar, aí faz sentido. Eu vi que a igreja colar tem um investimento pesado desse negócio. E o pastor dessa tal igreja, Assembleia de Deus de Anápolis, está cuidando, não sei até que ponto, mas está cuidando. Tem lá um local lá em Cocalzinho que está cuidando de pessoas moradores de rua, pessoas viciadas e tudo mais, ajudando essas pessoas a mudar de vida. Há um objetivo nessa igreja. Logicamente, esse pastor, ele pode ter sua vida digna, não há nenhum problema quanto a isso. Mas o que eu estou dizendo é, eu não posso pegar o dinheiro da igreja e ficar investindo nessas coisas, desviando o foco do investimento, irmão Elcio, e gastando só com o bel prazer da vida. Não é por aí. Não é assim que deve ser a igreja do Senhor em toda a face da terra. Infelizmente, muitos fazem isso, né? Aí você vê depois aí pessoas falando mal, porque os pastores, em vez de investir, não é todos não, viu? É bom que diga de passagem, que muitos fazem é padecer necessidade por aí. Mas alguns, esses famosão por aí da mídia, tem uns que têm riquezas e mais riqueza. Eu não estou dizendo que ele não possa ter uma vida de boa, passear. Não é porque alguém vai passear nos Estados Unidos que ele pode ir, ele merece, precisa mesmo. Se pode, vai. Agora, ele não pode pegar 100% do capital da igreja e deixar o povo a mercê, deixar a obra a mercê de investimento e só gastar consigo. Esse é o que eu estou falando. Não estou dizendo que o camarada não pode ter sua vida abençoada, claro que pode. Agora, desviar, enricar ilicitamente as custas da igreja. Aí está lá um abençoado com milhares de riquezas, e às vezes uma ovelhinha dele passando necessidade, e um dos campos dele, às vezes o próprio obreiro dele passando necessidade, por aí vai. Então eu estou falando isso aqui, porque a defesa do pleno evangelho é um evangelho que de graça recebeste, de graça dai. Esse é o princípio do evangelho. Quando o cristão também é uma pessoa que faz vergonha ao evangelho, quando causa escândalos diante da sociedade. Quando causa escândalo diante da sociedade. Então a gente não pode criar escândalo. O que é criar escândalo? Criar escândalo é você realmente deixar as pessoas, digamos assim, envergonhadas com o seu comportamento. É você não se portar decentemente na sua vizinhança, não se portar decentemente no seu ambiente de trabalho, no seu bairro, as pessoas olharem para você e ficarem difamando do evangelho por sua causa. Isso é escandalizado. Então você tem que ter cuidado. Eu não posso pegar um assunto restrito dos membros e divulgar lá fora, não. Tem que ter cuidado. Eu não posso ouvir um probleminha e sair espalhando, criando uma espécie de difamação de algum assunto que não cabe você difamar. Se alguém tem que ouvir, e se alguém, se for algo da igreja, se alguém é o pastor, para chamar os obreiros, se for o caso, tratar o assunto de alguém. Se você sabe de alguma coisa de alguém, não vá por aí ficar espalhando, porque você pode criar, na verdade, uma conclusão totalmente errada, principalmente quando nós somos levados pela cabeça, pela fala dos outros. Tem gente que não quer confirmar o que entendeu. Alguém ouve de mim uma coisa, fala para você de um jeito, você vai achar que eu falei isso sem eu ter falado. Isso é muito perigoso, né? Não vou abordar esse tópico, que já abordei em outra mensagem anterior, mas quando você ouvir algum assunto de alguém, vá lá tirar a dúvida com ele. É melhor que sair por aí já espalhando aquilo, criando uma espécie de difamação de alguém. Aliás, difamação, para quem não sabe, além de ser vergonhoso, é crime também, sabia? É pecado e é crime também. Difamar é o quê? É sair desonrando a pessoa, seja por qualquer fato que você possa, inclusive por um fato verdadeiro, mas que não compete sair por aí divulgando para ninguém. Para que divulgar? Não, você vai envergonhar a pessoa? Não, não pode. Então a gente não pode escandalizar a obra de Deus. Quando cristãos agem sem caráter, quando usam o evangelho a fim de intenções políticas também. Não pode, né? Usar o evangelho só com fins política. Não estou falando dos políticos lá fora que vêm pedir apoio aos evangélicos, não. Estou falando de alguém que quer ser evangélico propositalmente para se candidatar e pedir apoio dos cristãos. E tem muita gente que usa o evangelho só com intenção
política. Ele está preocupado só com interesses políticos, não é verdade? Não é bem assim. Você tem que separar o joio do trigo. Outras coisas que trazem vergonha aos olhos de Deus. Perversidade, né? Falsidade. Graças a Deus ninguém é perverso aqui, nem pode ser. Falsidade, alguém até se não tiver cuidado pode ser falso. Quem é a falsidade? Aquele coisa de falsidade. Se apresenta de um jeito, mas quando vira as costas, meu amigo vai falar de você. Isso é falso, né? Tem gente assim? Tem. Rapaz, é vergonhoso, mas é. Desonestidade, alguém que é desonesto. E vergonha, se você está devendo alguém, paga a pessoa, rapaz. Se não pode pagar, pelo menos justifica. Para não pôr as costas para a pessoa, porque tem uns que chegam o dia de pagar, ele não paga, ainda fica zangado quando alguém tenta lembrar ele. Está nervoso, né? Tá achando que eu sou caloteiro? Não, estou achando não. Eu estou achando que não pagou o que deve. Na pergunta, assim que eu sou caloteiro, falta, dá até para falar assim, igual Jesus, né? Tu disseste. Tu disseste. Desonestidade e pecados praticados conscientemente, né? Pessoas que pecam dolosamente. Tudo isso é vergonha, envergonha o evangelho e os olhos de Deus. Coisas praticadas em oculto, né? Pecados, coisas vergonhosas. Efésios 5:12, né? Coisas praticadas em oculto. Olha o que diz lá em Efésios 5:12. Vamos ler lá? Deixa eu ver aqui. Diz assim. Estava em outro lugar. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer é top. Então veja só, o que é vergonhoso você fazer em oculto? Aquilo que se dizer é top. Então significa dizer que você está fazendo alguma coisa errada em oculto. Então tem coisa em oculto, se a pessoa estiver fazendo, que se for falar é uma coisa torpe, é uma coisa errada, então você está fazendo coisa errada. Você está pecando ocultamente, em outras palavras. Né? Isso é a coisa que você faz em oculto que está errado. Porque nem tudo que você faz em oculto está errado. Aqui está falando daquilo que é torpe, daquilo que é errado, daquilo que você está fazendo, que se você falar, todo mundo vai ver que está errado esse negócio aí. É a coisa errada. Diz assim, coisa praticada em oculto, mas é bom que você diga, não é qualquer coisa praticada em oculto, é aquilo que é errado aos olhos de Deus. Você não vai falar tudo que você faz em oculto, não é a coisa que é errada. Onde e quando eu não me envergonho? Em toda parte ou só com quem conhece o meu credo? Não é bem assim, né? É pergunta para você responder. A pergunta é, onde e quando eu não me envergonho? É você pergunta para você. Vamos lá. Em toda parte ou só com quem conhece o meu credo? Ou seja, com a sua igreja você não tem vergonha. E lá fora? Poderia passar vergonha? Se alguém souber quem você é, você tem que ter bastante cuidado. Todos podem saber que eu sou evangélico ou tenho reservas? Não, ninguém pode saber do meu serviço. Só a irmã fulano de tal, o irmão fulano de tal. E ninguém pode dar parte do Senhor alto para mim, não. Tem uns irmãos que é bem assim, né? Pai Senhor, irmão! Meu Deus, amado, não tem? Tem uns assim. Aí ele fez até as costas para não responder, para fingir que não ouviu. Mas é engraçado que a gente não conhecer essas coisas. Tem que aprender, mas a gente tem. Eu sempre tenho vergonha. Pois é, mas depois de certo tempo, né? Quando você está bebendo só o caldinho, ainda vai. Depois chega o mocotó, já não pode estar mais assim, não. Né? Todos podem saber que você é evangélico, seu serviço? Pode não, pastor, misericórdia. Se alguém souber, eu estou ferrado. Meu Deus, amado. Porque o mundo veio diferente, né, pastor? Sim. Igual eu entrei em serviço, o pessoal vai ficando, não, mas você sempre tem, né? Pois é. Eles veem a participação, você não participa de certa conversa dele, as brincadeiras são diferentes. Todos são diferentes. Então, eles já mesmo notam você. Isso quer dizer que você, na verdade, não tem reservas. Nesse sentido, você é o que é, acabou. Mas alguns têm reserva, têm até vergonha. Entendeu? Eu conheço um certo vigilante, colega de trabalho, ele é crente também. Ele chegou perto de um certo servidor público, e esse servidor, da história dele, ele é pastor também. E ele chegou para ele, descobriu que ele era pastor, e ele, pastor, queria chamar de pastor, né?
Aí ele falou assim: rapaz, me chama de pastor aqui não. Você faz coisa errada. Me chama de pastor aqui não. Pastor não forte, né? Ele me chama de pastor. Ele, pastor Nascimento, pastor. Eu também me lembro dele. Ele chama de pastor mesmo. Pastor, você não pode tirar ele de tempo, ele já achou um outro chama de pastor, né? Pastor, pode, fala, rapaz. Mas o outro mandou, me chama de pastor aqui não. Quer dizer, por quê? Qual o problema de chamar de pastor? Não é? Ficou com vergonha. Eu tenho um sobrinho que fala assim, ficou com medinho, né? Então ficou com vergonha, né? Mas de pastor? Não gostou não, alguém lá. Aí ele ficou constrangido, coitado, que ele chamou de pastor honrando ele, né? Só que ele achava ruim de chamar de pastor. Mas na verdade ele não quer ser revelado para ninguém como pastor. E honrar ele, né? O irmão quis honrar ele, só que ele não quer ser chamado de pastor para ninguém saber que ele é pastor. Qual a razão disso? Tá com medinho, como diz meu sobrinho? Tá com algum comportamento ou não quer se mostrar? Então a gente não pode ter vergonha. Entendeu? Se alguém está te chamando de irmão, amém, graças a Deus. Ô irmão, não, me chama de irmão não. Mas por que você é irmão não, rapaz? Porque Jesus disse assim, ó, aquele que se vergonhar de mim e das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele. Aí você vê ali, ô irmão, rapaz, me chama de irmão não, meu nome é falando de tato, então você corrige o outro. Meu nome não é irmão não, meu nome é Chiquinho. Prefere se chamar de Chiquinho do que de irmão, rapaz. Ah, tudo bem. Posso carregar a Bíblia na mão ou tenho que guardá-la na bolsa escondida ou na pasta para que ninguém saiba que sou cristão? Veja bem, não estou dizendo que você vai andar na rua o tempo todo, se você pode guardar para não cair na rua também, mas aqui está falando a pessoa que esconde a Bíblia, que entra no ônibus, tem 1h30 de percurso, dependendo do horário que você pega o ônibus, 1 hora de sentada ali. Ou você vai cochilando, ou você pode ler, não tem nenhum problema. Não vou ler não, porque se eu ler vão saber que eu sou crente. Aí esconde a Bíblia, esconde tudo. Tem uns que carregam até o Novo Testamentozinho, aí Deus levanta as pedras, né? Porque se esse calarem, as próprias pedras clamarão. Aí lá vem ei pessoal, Deus é bom, começa a pegar, te acordar, e você fica até com raiva dele, mas não, Deus está usando ele, porque você não quer ser usado. Mas Deus usa ele do jeito que tá, um novo convertido lá, que acabou de ser das drogas, está lá pregando, né? Do mundo, da bebedeira, pregando o evangelho dentro dos ônibus, né? Eles vão numa fé muito grande, esse povo, por aceita Jesus. Deus abençoe eles. Mas você não tem que ter vergonha. Não tenha constrangimento, é um privilégio você poder andar. Se você puder andar, lógico, todas vezes você tem que andar mostrando, estou com a Bíblia, não. Mas alguns guardam com vergonha. Não abre em momento algum, porque não quer que ninguém veja a Bíblia dele. Aliás, tem uns que vêm até para a igreja sem até trazer a Bíblia. Hoje está assim, de tanto acostumar a não ler a Bíblia, nem traz mais para a igreja. Não, eu tenho aqui no meu celular. Gente, celular, para falar a verdade, você pode até usar o celular lendo a Bíblia, desde que você já tenha baixado o aplicativo da Bíblia, e deixe o seu celular no modo avião, pelo amor de Deus, se for o caso. Sabe por quê? Você pode passar vergonha. Eu estou aqui lendo a Bíblia, daqui a pouco, com esse acesso que esse povo tem de tudo e quanto, entra os vírus aqui, vergonhoso no seu celularzinho, e se tiver conectado, irmão, no Bluetooth ali no negócio, aí é que a coisa é feia. Meu irmão, aqui, ó, bem que essa aqui não é a minha não, mas tudo bem, está aqui. Aqui é Bíblia, aqui não tem vírus nenhum, irmão Elcio. Aqui não tem Bluetooth não, tá? Aqui não tem conexão de nada, nem aqui não tem Wi-Fi, aqui não. Nada vai atrapalhar você ler a Bíblia com precisão. Ou então, se você for usar no iPad, essas coisas aí, deixe no modo avião, porque você pode correr risco. O que é modo avião, pastor? É um aeroporto? Não, é desligar para não ter conexão com internet, com nada. De Bluetooth, fica tudo desligado. Aí tudo bem, beleza. Mas alguns trazem para cá, quer estar ao mesmo tempo conectado na Bíblia, ao mesmo tempo conectado com o WhatsApp, com outras coisas, aí é um problema. Por isso que não é aconselhável muito a pessoa estar lendo a Bíblia no celular, aqui na igreja, pode ter na sua casa, mas aqui é um perigo. Então é bom ter decência e ordem, né? Traga uma Bíblia de verdade, no sentido de uma Bíblia impressa, né? Isso aqui é um privilégio. Existe país aí no mundo afora que as pessoas almejam tanto ter o privilégio que você tem, meu irmão, de ter uma Bíblia dessa aqui, ó, e ler ela 100% de Gênesis a Apocalipse, e a ver, nós temos e não valorizamos isso aqui. Então não perca esse hábito aqui não. Isso aqui é um costume bom, carregar a Bíblia para a casa de Deus. Amém? Muito bem. Vamos lá. Por que Paulo não se envergonhava? Porque pregava as boas novas a respeito de Cristo. Porque a mensagem tem poder para transformar vidas. Porque é destinada a toda acepção de pessoas.
Porque Paulo não pregava sua própria vida, mas a vida de Jesus. Porque ele próprio, Paulo, foi alcançado e precisava testemunhar aos demais acerca da sua salvação. Porque o Evangelho se descobre, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus pelo seu plano para salvar o pecador da condenação futura. Porque ao aceitar o Evangelho e confiar em Cristo, o nosso relacionamento com Deus se torna perfeito como filhos e, consequentemente, como legítimos herdeiros. Muito bem. Precisamos, portanto, amados, não nos envergonhar do Evangelho, nem envergonhar o Evangelho. Veja bem, nós precisamos não nos envergonhar do Evangelho e nem tampouco envergonhar o Evangelho. Porque tem hora que o Evangelho, é que fica com vergonha de nós. A gente não pode envergonhar ele. Ter vergonha é não professar ele como ele é. E fazer vergonha é fazer algo que vai fazer ele se entristecer. Quando eu falo de entristecer o Evangelho, estou falando de entristecer o Espírito Santo de Deus, entristecer o próprio Senhor Deus. Eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, não envergonhe o Evangelho. Não faça coisa que seja vergonhoso. Hoje eu mandei um vídeo no grupo dos obreiros, irmão Elcio, nunca vi uma coisa daquela. Tem umas coisas por aí. O cara vai pregar e... Vocês precisam ver o vídeo dos obreiros, irmão Elcio. Você viu, Edmilson, o vídeo? Cada marmota que acontece, rapaz. Eu pensei que era o Ed Murphy pregando na igreja, com aquela palhaçada dele lá, sabe? O cara vai ministrar a palavra e faz um ritmo de quem está armado, metendo tiro no povo. Que palhaçada é aquela? Então hoje o povo está complicando, a coisa hoje está um pouco... Aqui para mim é fazer vergonha. Vem um ímpio, irmão Elcio, na igreja, vê aquela cena, sai escandalizado, porque alguns crentes são meninos. Aquele camarada me parece que acabou de sair da cadeia, irmão Elcio. Me parece. Já estou vendo que está com 10 dias de crente. Mas já foi levantado ao cargo de pregador. Aí ele se empolga. Até o jeitão dele de mala ainda. O jeitão dele lá. Não está transformado. Você sabe que quando a gente aceita Jesus, até o nosso andar ele muda, né? A gente anda de todo jeito, né? Quando a pessoa é mala, ele anda jogando os braços assim, ó. Aquela coisa mais feia. Aquela coisa mais horrível. Entendeu? As calças lá embaixo. Calça velha, não tem cinto, não. Ele não usa cinto, não. É lá embaixo, o short caindo, aquela coisa feia. A cueca fica acima da short. A coisa mais horrível. Aí aceita Jesus, aí Deus vai mudando a pessoa. Começa a usar cinto, bota a cueca fica por baixo do short, começa a andar bonitinho. Aí a coisa muda, entendeu? Aí começa a ser transformado por Deus, aí é a nova criatura. Aí diz a Bíblia que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí até o linguajar muda, né? E aí, mano, não, vai mudando, a gente é mano, né? Irmãozinho, mas em vez de mano, e aí, mano, e aí, brother, não, brother é irmão, né? Paz Senhor, meu irmão, no começo é paz Senhor, brother, aquela coisa toda assim, esquisita, um linguajar meio feio, né? E tem mais linguajar que eles imitam por aí, que eu não sei nem imitar. Mas é esquisito, né? Aí vai mudando, Jesus vai transformando ele, por aí vai. Eu me lembro aqui daquele irmão, esposo da irmã, acho que é a esposa da irmã Sabrina. Aquele rapaz, bom, quando eu estou na igreja, é a coisa mais engraçada. Cabeludão, aquela coisa toda assim, parecia um roqueirão do mundão, aquela coisa assim. Aí aceitou Jesus, hoje você vê ele, aquele pregador lá do pastor Sérgio, ele era todo... da Santriel, eu errei, né? São gêmeas da Santriel. Quando ele aceitou Jesus, irmão, aquele rapaz, ele foi na igreja todo assim, esquisitão. Aí Jesus foi, o cabelão parecia um cabelão de roqueiro, todo esquisito. Aí o bichinho aceitou Jesus, Deus foi mudando ele, foi transformando, arrumou o cabelo, cortou o cabelo bonitinho, não é? Jogou os coração que ele tinha, tudo, acabou com tudo. Hoje é pastor de igreja mudado, transformado. Então Deus muda as pessoas, né? Você quer gostar de xingar, você não xinga mais, é assim que acontece. Você gostava de xingar? Gostava, pastor. Tudo enquanto eu xingava, mas agora você não xinga mais. Aquele que mentia não mente mais, né? O que roubava não rouba mais, por aí vai. Então eu não posso mais estar xingando, tá? Não, palavrões não me pertencem mais. Estou transformado por Jesus Cristo, sou nova criatura em Cristo Jesus. A minha vida tem que ser tudo diferente. A partir do dia em que eu aceitei a Cristo, a minha vida Ele transformou. Louvado seja Deus. Vamos lá, para terminar. Precisamos não nos envergonhar do Evangelho, nem envergonhar o Evangelho, pois o Senhor não terá por inocente aquele que agir de forma equivocada ou praticar escândalo.
Eu preciso tomar cuidado para depois de anunciar a verdade aos outros, chegar a ser um reprovado. Não posso correr esse risco. Veja bem, altear e tremular a bandeira do Evangelho é nosso dever. Não sejamos negligentes com o que está registrado em Marcos 16 e 15 a 18. Nós vamos ler lá para terminar já a nossa palavra aqui. Marcos 16, versículo 15 ao versículo 18. Minhas palavras de Jesus. Diz assim. Cadê, pastor? Achei. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? É bom que se diga que aqui disse beber alguma coisa mortífera, se você beber sem saber o que está bebendo. E se você souber que é criolina, você beber, você vai morrer. Aliás, veneno qualquer coisa, né? Tá escrito lá que eu posso beber qualquer coisa motivada? Vá para você ver. Você vai morrer, rapaz. Pelo amor de Deus, né? Você tem que ter cuidado. Aqui está falando quando você não sabe. Aí eu vou beber uma água aqui, a minha mãe, toda água que minha mãe vai beber, ela faz uma oração. É um copinho d'água desse aqui? Ela, Deus abençoe essa água, vou beber. Aí bebe. Vamos supor que tivesse algum produto mortífero nessa água. A oração da fé faz um milagre acontecer. Então minha mãe sempre ora, e é o nosso dever também. Ore por tudo que você for beber ou comer. Principalmente quando você estiver no meio de um ambiente que você não sabe quem está perto de você. Presente a Deus todas as suas coisas. Aí nesse caso, se você beber alguma coisa mortífera, você não vai ser contaminado, porque você já orou, Deus te guardou e tu não está tentando ao Senhor. Diferente de quem faz alguma coisa com o objetivo de tentar a Deus. Não é bem assim. O pastor Caetano conta a história de um homem que queria andar igual Pedro. Aí começou a entrar na água e a água foi afundando e foi afundando. E a água foi do calcanhar, começou a dar no joelho, e a água foi afundando, já estava quase no pescoço. Aí ele viu assim, não sei o que, nada também. Aí foi nadando, porque não dava para andar sobre a água, foi nadando. E disse o Senhor Jesus, não sei o que, vamos nadar também. Poder chegar do... Ele não conseguiu usar a fé de Pedro, né, para andar sobre a água, mas queria fazer igual Pedro. Meu Deus amado. Como se Jesus estivesse chamando ele. Pedro, rapaz, Pedro, que Jesus chamou, ainda se afundou. E você quer andar sozinho sem Jesus chamar. Entendeu? Se não tivesse lá Jesus, o Pedro não tinha morrido, Edmivaldo. Então, se Jesus chamou Pedro e ele ainda se afundou, rapaz, e você querendo tentar o Senhor, diz a Bíblia, não tentarás ao Senhor teu Deus. Se esse rapaz soubesse nadar, tinha morrido. A sorte dele é que a água estava pelo pescoço, você sabia nadar. Aí viu que ia morrer e nadou. Ia morrer afogado. E a fé dele não foi capaz de andar sobre as águas. Eu não sei quando pegou uma canoa, né, para andar sobre as águas. Porque não precisa de... Para andar sobre as águas é fácil, né? Pega uma canoa, né? Bota em cima das águas e vai andar. Aí é fácil. De pé, meus irmãos. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos então encerrar. Próxima quarta, tem mais um pregador aqui no culto da quarta-feira da vitória. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vocês que nos assistiram também pela internet, Deus abençoe vocês também. Fique com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar agora encerrando e abençoar vocês também que estão ouvindo a mensagem. Tem alguém aí, irmão, que vai pedir oração? Não, só falando aí, quem está assistindo lá, tem gente lá do Acre. Álvaro Alves, do estado do Acre, né? Não sei se é de Rio Branco que ele está falando. Conheço o Rio Branco, né? Muito bem. Deus abençoe o Álvaro, né? Alves. E abençoe também todos os irmãos que estão ouvindo a mensagem pela internet. Muito bem. Vamos então orar. Bendito Deus, Pai Celestial, neste momento, Pai querido, te apresentamos toda a tua igreja amada, te apresentamos, Pai Santo, cada um dos teus filhos que aqui estiveram ouvindo a tua palavra. Abençoa, Pai amado, também o Álvaro, que está também participando deste culto online, se com ele, derrama das tuas bênçãos sobre a vida dele, que o Senhor possa, Pai Santo, cada vez mais
ser com este homem, abençoando a vida espiritual dele, em tudo que a mão do Senhor seja com ele. Ó Pai querido, abençoa também todo o teu povo, toda a face da terra. Deus abençoa o culto na próxima quarta-feira, na campanha da quarta-feira da vitória. Pedimos a tua presença, ó Pai, em nosso meio, Pai querido. Nos despede em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite de paz, de bênção. Em nome de Jesus, Senhor, nós te rogamos. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Deus abençoe. Pega o microfone.